Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aventura gastronômica. A gente segue aqui em Firenze e hoje a gente vai num restaurante muito tradicional aqui da cidade. Ele está aberto desde 1962, é o Oliviero. Restaurante super elegante, super fino, para você que vem para Firenze e quer fazer um jantar romântico com seu marido, com sua esposa. E tá vazio ainda porque tá fechado, vocês sabem, né? A gente vai pra cozinha quando o restaurante tá tranquilo. Vinícius já tá lá, vamos ver o que eles vão preparar pra gente. Buongiorno, io sono qui Tim e oggi vi presento i piatti che dobbiamo cucinare oggi, che sono piatti tradizionali, che a partire da un base di antipasto, di crostini ai fegatini, che è molto conosciuto in Toscana, anche viene fatto con fegatini di pollo. Poi come primo facciamo una pasta al cinghiale, siamo in Toscana, il cinghiale è molto conosciuto, e facciamo dei pici. Però un pochino rivisitato la ricetta, invece di mettere le olive nere metteremo le olive taggiasche che vengono fatte nella regione di Ligure, che sono le olive senza nocciole e sono le migliori che sono. Alla fine metteremo un tocco di pinoli per fare la pasta più buona, più saporita. Se la padella con l'acqua, poi metteremo un po' di sale grosso. E la pasta è fatta qui? Sì, la pasta viene fatta qua da noi, i pici. Questa pasta fatta senza uovo, acqua e farina. Poi qua mettiamo a riscaldare i fegatini. Questo fegatino viene fatto con la cipolla rossa e salvia. Poi viene sfumato con vino bianco. Facciamo passare la cipolla perché va via l'odore. E poi dopo cominciamo a mettere i fegatini e li mettiamo a cucinare un po' alla volta. Alla fine li facciamo un battuto a coltello con capperi, acciughe. Io li metterei un po' di limone per spezzare un po' il sapore. Alla fine c'è gente che ci mette o marsala o l'aceto balsamico di Modena. Io ci metto l'aceto balsamico di Modena perché è il migliore che c'è. Viene fatto in Italia, nella regione italiana. Questo è il sugo del cinghiale. Questo viene fatto sempre con le cipolle rosse. Sempre questo è molto particolare, non è solo il cinghiale che lo fanno con il vino rosso, tutte le parti che lo mettono nel vino rosso. Io non lo metto mai nel vino rosso, ma anche il vino rosso non lo metto proprio durante la cottura. Aggiungo solo il brodo, che lo faccio da parte, con carote, sedano e cipolle, e il cinghiale lo tagliamo a coltello. Poi metteremo le olive, poi abbiamo questo crostino, che lo metteremo in forno a riscaldarlo, un goccio d'olio, per ammorbidire il pane, perché questo è un pane raffermo, pane toscano. Diciamo, questo il pane deve essere un giorno prima per fare i crostini, non deve essere, lo diciamo, appena fatto. Si accende il forno, poi metteremo il fegatino a riscaldare in piastra. E o perfume começa a subir, né amor? O cheirinho aqui já tá bom. Poi qua facciamo un po' di prezzemolo per mettere alla fine la pasta per saporirlo. I pisci hanno una cottura sui 14 minuti, su per giù, 14, e la pasta fresca deve essere cotta, non può essere al dente, ma nemmeno stracotta, ma cotta, diciamo. Vai escorrer a pasta. Jogou aqui na mistura di cinghiali. Cheiro feitiço. Adesso fa una mantecatura. Sì, faccio la mantecatura della pasta, mettiamo il prezzemolo, i pinoli, alla fine. Agora pro prato. Tô bem curiosa para comer esse crostini, porque fígado com alite é uma coisa que a gente não vê no Brasil, a gente não viu em lugar nenhum, e são dois sabores fortes, né? Então tô bem curiosa para ver como é que é. Eccoci qua signori, oggi vi presento il Bolgheriasca, sempre della Tronda di Banfi, con un assemblaggio di Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Tô muito curioso para experimentar isso daqui. Como a Dani falou, esse patê de fígado com o alite é que eles usam muito como tempero, né? Então ele deve ficar bem temperado, bem forte o sabor.
O cheiro disso aqui é muito bom, gente. Não sei quem gosta de patê de fígado, eu adoro. Eu acho que isso deve estar muito bom. Não tinha como ser ruim, meu Deus. Esse sabor forte, vivo. E eles botam um patê quente aqui. Ele acentua mais ainda o sabor. Ele é bem cremoso. Esse óleo é muito bom. E o pãozinho que ele tostou ali no forno com... Meu, perfeito. E é muito bem servido. Essa quantidade generosa assim que vem, enche a boca. E esse tempero ficou, meu, animal. Pra mim é uma delícia isso aqui, gente. Muito bom. É muito típico. A gente foi no mercado, a gente viu. Tem esses pãezinhos, que a gente chamaria de bruschetta, mas aqui se chama crostini. E eles fazem com patê de fígado, eles fazem com mussarela de búfala, eles fazem com salmão defumado, pode fazer com vegetais. E é sempre com esses recheios assim um pouco inovadores. Seriam muito parecidos com as tapas espanholas, mas aqui vindo para Itália e comendo na Toscana, né? Que tem os ingredientes maravilhosos. Nossa, que delicioso, gente. O gosto de fígado não é forte. Você lembra de quando você é criança que tua mãe te faz comer fígado e você odeia? Tem nada a ver. Muito gostoso. Provavelmente a receita original do crostini com fígado, ele era mais forte, né? Mais carregado. Aqui numa proposta um pouco mais fina e tal, ficou mais suave. Ficou muito, muito bom. Uma delícia. Seguimos o nosso almoço aqui e agora a gente vai experimentar a pasta al cinghiale, que é o javali, né? Eles comem muito javali por aqui e o sabor é uma coisa indescritível. Eles sabem trabalhar muito bem essa carne que é um pouco mais forte assim pra gente, né? Qua abbiamo i pici con il ragù al cinghiale e salvia, con le olive taggiasche di origine ligure che sono molto buone, denocciolate, cioè senza il nocciolo all'interno. Bene. I pici vengono fatti da noi, dal nostro chef, sono fatti in casa, freschissimi. Gente, ó, esse prato que tá aqui no centro é a porção individual. Só pra vocês saberem, a gente tá dividindo aqui porque a gente prova mais coisas, vocês já sabem, né? É, e a gente gosta de fazer um pouco de dieta, né? Vocês sabem que a gente não come muito, então... Isso é mentira. Se la persona che arriva qua voglia condividere in un piatto, Ci sono due opzioni, o un'opzione come questa che ho fatto ora, in Uh-huh. cui io condivido nei piccoli piattini, oppure il piatto lo facciamo già condividere in cucina, in due piccoli piattini come questi. O cheiro que tava lá, eu não tenho dúvida que isso tá bom. E tem essa azeitona sem caroço aqui, que a gente já provou essa azeitona, ela é bem pequenininha assim, ó, não sei se vocês estão vendo o tamanho da azeitona. E aqui ela tá sem o caroço, né, o que facilita muito na hora de você comer a massa, você não quebrar os dentes. E ela tem um sabor assim muito bom. Ela tem um sabor mais suave, mais doce, ela não tem aquele amargo que a gente sente às vezes na azeitona. Ela não tem aquele ácido, ela é... Meu, essa azeitona é perfeita. Deixa eu comer a azeitona sozinha. É muito boa. Aqui tem a massa que eles fazem, que é uma massa fresca, né? Típica daqui. Ela é mais grossinha, assim, então ela demora um tempinho para cozinhar. O cheiro disso tá muito bom. Eu acho que essa salsinha que ele colocou trouxe uma fresqueza pro prato, porque querendo ou não, um prato com javali é um pouco mais pesado. O sabor é muito bom, gente. O sabor é próprio de uma carne que ficou trabalhando. Ele usa o aceto balsâmico, que é muito bom. Tem um pouco dessa acidez, tem um pouco da gordura da carne do javali. Tem essa fresqueza da salsinha. Tem um sabor que deixa azeitona também nela. Meu, é perfeito. E o pinole aqui dá uma mordida pro prato, dá uma textura que é... Come mais um pouquinho. Isso é muito bom. E a massa é gostosa porque ela é tipo um espaguetão assim, maior, mais grosso. Meu, ele chupa assim o sabor do molho. O sabor tá muito bom, gente. Muito bom mesmo. Muito pode gostoso. vir pro Oliveiro. Pode vir que vocês não vão errar. E agora vamos para o doce. O famoso doce. E quem comanda o baile agora é a Daniela. Isso aí. Buon via! Abbiamo il tiramisù per la signora Que bello. e il zuccottino con la marene. Perché si chiama zuccottino? Sa? Non c'è zucca.
queste domande della cancella. Si chiama zuccottino, mi spiegava lo chef, perché ha la forma appunto di una zucca gialla che viene utilizzata moltissimo in Toscana, e abbiamo anche un gusto allo zucotto nelle varietà del gelato, per quanto riguarda la gelateria. Quindi lo chef ha utilizzato la pan di Spagna come base, con dei biscotti papesini nei lati, che vedete è colore rosso, e della mousse al cioccolato all'interno. Essa é a clássica sobremesa italiana que não tem erro. Se você não sabe o que pedir como doce, pede um tiramisu, que vai ser sucesso. O tiramisu é feito com mascarpone, que é esse cremezinho aqui, ó, que no Brasil é bem difícil de encontrar. Vamos ver como é que tá esse aqui. Bem cremoso. É muito boa essa sobremesa, porque ela prende o gostinho do café, que o brasileiro tanto gosta, e ela não é muito doce, sabe? Ela é bem saborosa, olha aqui, ó. Tô com água na boca, gente, olha isso aqui. Vai com biscoito, que é molhado no café, e o mascarpone. Cara, é muito bom. Vamos provar o zuccottino, que é basicamente com mousse de chocolate aqui. Aqui tem cereja, que é uma fruta bem típica daqui, da Itália. Aqui na região norte se encontra bastante. Ele colocou morango também. O mesmo biscoito que faz o tiramisu e o pão de Espanha. Vamos ver como é que tá. Muito bom. Combinação clássica, morango com chocolate, a cereja de chocolate. Delícia. Embora os italianos comam muito doce, café da manhã é sempre doce e sempre tem uma sobremesa, os doces não são exageradamente açucarados, então você sente o gosto da fruta, o gosto do cacau. Eles são bem equilibrados. Gente, vocês não sabem o que o Vinícius vai fazer. Segundo falaram aqui na Toscana, a vantagem do pão toscano é que você pode comer ele tanto com salgado quanto com doce, porque não tem sal. Então vamos fazer a experiência aqui, porque eu adoro tchotchá, né? Vocês sabem. O Vinícius vai passar o pão no resto da sobremesa. Vocês têm noção do que é isso? Eu acho que os italianos nem podem ficar bravos, porque isso é uma homenagem. Só faz isso quando a coisa tá muito boa. E a sobremesa tava uma delícia mesmo. Ficou bom? Ficou bom. Ó, pãozinho toscano sem sal serve pra você fazer até com a sobremesa. A gente vai seguir aqui no Oliviero, degustando das nossas sobremesas. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele joinha pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo da Itália.